Já de volta o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. É bom demais estar com você. Hoje o programa Vida e Saúde está falando sobre ronco e apneia do sono. Conosco um dos maiores especialistas do tema, Dr. Carlos Maybashi, médico otorrinolaringologista e também especialista em medicina do sono, que aceitou nosso convite aqui e brilhantemente está respondendo todas as dúvidas, todas as perguntas. Vai ligando, vai encaminhando aí a sua pergunta. É importante a gente aprender para depois transmitir de um jeito correto, né? Por isso que existe o Vida e Saúde. Ô doutor, aqui a Assisinho e Maria Pauleto, de Nova Baçã, no Rio Grande do Sul. Obrigado, seu Assisinho e dona Maria Pauleto. Deus abençoe, viu? Ela diz assim, ó, meu marido ronca muito. Ele não é uma pessoa obesa, ele não come comida pesada, mas por que será que ele ronca tanto aqui? Pergunta a nossa amiga Maria Pauleto, certamente do seu marido, doutor. Oi, dona Maria. Então, pelo que eu entendi a sua pergunta, o seu marido ele não é obeso e ronca. E essa é a questão. Quando a pessoa não é obesa e ronca, existem alguns fatores musculares dessa região aqui. A musculatura dele deve estar mais flácida do que o normal, então quando a pessoa dorme, essa musculatura relaxa e o ar tende a, na hora que ele tenta passar, existe um efeito de uma pressão negativa com esse ar passando. Daí a vibração dessas estruturas aqui, que é o que você se incomoda, que é o ressonar, o ronco dele. Então, respondendo à tua pergunta, a musculatura mais flácida, o aumento das amígdalas pode ser um outro fator, um nariz que não respira perfeitamente pode ser um outro fator, tá? Existem alguns estudos que relatam o refluxo noturno piorar o problema do ronco também, então tudo isso tem que ser investigado aí com um especialista da sua cidade para poder responder melhor e verificar o tratamento mais adequado para ele. Uma pessoa que sofre de insônia, o melhor caminho é procurar um psiquiatra com medicamentos ou um otorrino, doutor? Ah, sim, essa pergunta ela pode ter muita confusão mesmo. Na realidade, a medicina do sono é uma especialidade muito nova aqui no Brasil. Ela foi regulamentada pela agência, que é chamada Associação Médica Brasileira, que regulamenta as especialidades médicas. Foi regulamentada em 2012. Então, a medicina do sono abrange 4 especialidades atualmente. A psiquiatria, daí a confusão, que para quem vai tratar a insônia, a neurologia, o pneumologista e o otorrinolaringologista. Tá? Então, essas 4 especialidades foram liberadas para poder trabalhar dentro da medicina do sono. Então, você que está na dúvida, ó, tenho insônia, qual que é a especialista que eu vou procurar? Você vai procurar um médico especialista em medicina do sono, que pode ser um dessas 4 especialidades. Olha só, isso é muito interessante. E já que o senhor falou dessas especialidades, doutor, a Maria da Glória Castro Leonel, de Sarutaiá, São Paulo, ela pergunta assim, e o sono, aquele sono que tem que ser via remédio, ou seja, é saudável? Ou seja, a pessoa só consegue dormir se tomar remédio. Isso é saudável, doutor? Isso, na realidade, o remédio foi indicado por algum problema no sono. Então, na teoria, seria uma coisa para o bem. Só que existem muitas famílias de medicamentos, chamados tarjas pretas, que a pessoa existe uma dependência química dessa medicação. A medicação faz um malefício para o organismo se ela é utilizada por longos períodos. É uma droga, né, doutor? Exatamente, é uma droga, é um fármaco, né? E precisa de ter um acompanhamento com um especialista adequado para poder não utilizar o medicamento por longos períodos. O medicamento seria indicado somente durante uma fase, para poder tratar uma fase mais aguda, mas o uso prolongado, dona Maria, não é saudável não, é um sono ruim. Doutor, vamos lá para o Ceará, né? Na cidade de Ibiapina. Obrigado quem representa aqui. Graças a Deus sou pai, não disse o nome aqui, mas deixa eu ver aqui, entrou uma outra mensagem aqui, rapidinho. Aqui, ó, graças a Deus sou pai de um recém-nascido, né? Gostaria de acordar sempre que necessário, mas meu sono é muito forte, né? Sempre consigo, né? Nem sempre consigo. Como faço para ajudar a minha esposa? Ou seja, ele está, né? Esse é o famoso sono pesado, doutor? Exato. Aí é o recém aí, papai aí, né? Esse recém-papai, provavelmente, ele deve estar acontecendo o quê? Ele está querendo ajudar a esposa, ele quer acordar durante a noite, só que não consegue. Pelo que eu entendi, seria essa a questão.
o que está acontecendo? Muito provavelmente deve estar tendo uma privação crônica de sono, que ele já tem há algum tempo, e ele tem um sono mais pesado. Então, a pessoa ela tem um despertar mais tarde. A pessoa, para poder acordar, ela precisa de um estímulo maior. Provavelmente é porque ele já vem dormindo mal há muito tempo, entendeu? Então, isso é um fato muito comum aí, que é a principal causa de sonolência no dia seguinte, é a privação crônica de sono. Doutor, aqui que está mandando um abraço também, o nosso amigo Luiz Henrique está mandando um abraço, doutor, Frei Rinaldo, para toda a equipe técnica aqui. Obrigado, Luiz Henrique, Deus abençoe, viu? Até sexta-feira, missa saúde, campeão. Olá, Frei Rinaldo, doutor, parabéns pelo maravilhoso programa. Tem um amigo que costuma dormir, ou melhor, cochilar sem querer em qualquer lugar por cansaço, de boca aberta, mas sem ronco. Qual seria o tratamento adequado, já que no caso não há ronco, somente dormir de boca aberta, é o cansaço, né? Quem está perguntando aqui é a nossa queridíssima amiga Bruna Lohane Palito. Obrigado, Bruna, pela pergunta aí, lá de Petrolina, lá em Pernambuco. Obrigado, Bruna Palito. Né? Oi, Bruna. Respondendo à tua questão, você está me perguntando se a pessoa ela está roncando e ela dorme com a boca aberta. Não, ela não, dorme por cansaço ou seja, senta, qualquer local senta e já sonolência tá excessiva, sono né? excessivo. Não ronca, mas Entendi. boca aberta. Muito provavelmente, Bruna, é mais indicado para poder responder melhor isso, o motivo de estar acontecendo essa sonolência excessiva em locais inapropriados, teria que fazer o exame do sono, que é chamado exame de polissonografia, para poder verificar se durante a noite de sono existem alguns transtornos que podem ser vistos durante o exame que justifica essa sonolência excessiva que você tem, que não seja o ronco. Pode ser, por exemplo, o movimento das pernas. Existem pessoas que movimentam as pernas durante a noite e não lembram, e não sabem que faz isso. Isso pode gerar um sono superficial e, consequentemente, um sono excessivo no dia seguinte. Obrigado, Bruninha. Obrigado aí. Um abraço. Deus abençoe você e sua maravilhosa família aí de Petrolina, viu? Que Deus abençoe. Minha mãe sente algumas onzeiras. Ela dorme quando a gente a chama. Ela escuta, mas não consegue acordar. E acontece várias vezes. E para isso não continuar, ela levanta e cheira álcool. Como se ela estivesse dando uma crise. Isso pode ser apneia? Pergunta aí a nossa amiga Mariana Ferreira. Obrigado, Mariana. Mariana, esse é um caso típico de difícil resposta. Por quê? Porque não é um caso comum a pessoa ter esse tipo de comportamento de escutar, mas está dormindo, de repente acorda, cheira álcool. É uma pergunta que precisa de ser conversado com um especialista da região que você mora. Tem algo mais profundo ali. Existe algum ponto de interrogação nessa sua pergunta que eu acho que seria legal conversar isso pessoalmente. É um caso diferente, não é um caso comum, não. Doutor Henrique César, que mandou essa pergunta, ele que é de Ilhéus, na Bahia, é o Brasil participando aqui do Vídeo de Saúde. Tenho apneia severa e uso o CPAP há 4 anos. Quando perco um pouco de peso, fico dias sem usar. É fato que estou com 126 quilos, 1,69 m, 36 anos. O CPAP me faz acordar sempre com o estômago cheio de ar. Tenho que usar simeticona, é isso? Tenho que usar dimeticona direto. Isso é normal? Pergunta o nosso amigo Henrique de Ilhéus, na Bahia, doutor. Oi, Henrique. É importante deixar bem claro para as pessoas que usam o CPAP que é assim, ó. Depois que a pessoa já está utilizando um CPAP há algum tempo, ela precisa de manter um acompanhamento com o médico do sono ou com um fisioterapeuta do sono para poder verificar se o equipamento está regulado de acordo com a necessidade. Muito provavelmente ele deve estar acordando durante a madrugada com o estômago cheio. Por quê? Porque o equipamento deve estar regulado por uma pressão muito exagerada, além daquela que seria necessária para poder tratar o problema do respiratório dele. Então, eu aconselho você a procurar um especialista em sono da sua região ou um fisioterapeuta do sono, tá? Para poder regular o teu equipamento corretamente. Tá vendo, Henrique? Faça isso, viu? O Júnior de Feira de Santana, na Bahia. Frei, seja bem-vindo em minha casa, que Deus abençoe. Júnior, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por estar conosco também. Que Deus te abençoe você e sua família, viu, querido? E ele faz essa pergunta, por que crianças gordas roncam muito? Pergunta o nosso amigo Júnior, doutor. Sim, as crianças gordas é a mesma coisa dos adultos gordos, tá? A gente considera isso, a obesidade
aquilo que eu tinha falado no primeiro bloco, a pessoa ela engorda para fora, só que ela engorda para dentro também. Se a gente engordar para dentro, a gente vai estar diminuindo o espaço da garganta, tá? Por quê? Porque vamos imaginar que o espaço seria X, vai estar diminuído para metade desse espaço, então isso facilita a vibração das estruturas. Daí, quando a gente está acima do peso, a gente piora o nosso ronco. Ô, doutor, a gente já teve aqui também um médico que falou sobre bruxismos, etc, etc, etc. E um dos tratamentos foi solução botulínica, né? Sim, sim. Isso também poderia servir no caso de uma apneia, doutor? Não, Frei. A toxina botulínica ela não tem nenhum estudo em andamento para utilizar no tratamento da doença respiratória do sono, na apneia do sono. O que existe são trabalhos, inclusive aqui na USP de São Paulo tem um projeto de trabalho que mostra a utilização de uma substância esclerosante na região aqui da garganta, próximo da campainha, para poder tratar ronco, tá? Então, a substância que hoje em dia existe para poder aplicar na garganta seria para tratar a pessoa que ronca, não é para tratar a pessoa que tem apneia, que é um caso mais grave, entendeu? O Josival Ferreira, obrigado Josival pela participação. Sinusite pode atrapalhar o sono? Pergunta o nosso amigo Josival, doutor. Sim, a sinusite é um quadro de congestão crônica da via respiratória na região do nariz. Então, a partir do momento que a pessoa tem um nariz congestionado, vai afetar o outro sistema aqui, que seria a faringe. Nariz entope, a faringe vai ter mais pressão negativa durante a noite e piorar o problema respiratório. É um sistema que começa no nariz e termina no pulmão. Se a gente afetar algum desse sistema aqui com sinusite, rinite, uma obstrução, algum outro tipo de problema nessa região, vai afetar aqui a garganta também e piorar o ronco da pessoa. Doutor, aqui uma pergunta que chegou por WhatsApp aqui. Vai participando, gente. Vai fazendo sua pergunta aqui. Olá, Frei Rinaldo. Quero saber, doutor, o seguinte. Sou muito ruim para dormir. Quando deito, até durmo um pouco, mas acordo para ir no banheiro, né? Umas 3 ou 4 horas da manhã e não consigo dormir mais. Qualquer hora que eu acordo, eu durmo, né? Tenho 42 anos, também deito e fico pensando nos problemas. O que posso fazer para melhorar a qualidade do meu sonho? Costumo deitar mais ou menos lá pelas 11 horas da noite. É a Patrícia que está ligando, que está mandando a pergunta aqui, doutor. Obrigado, Patrícia. Oi, Patrícia. Pelo que eu entendi da sua pergunta, parece ser um caso de insônia. Existem 3 tipos de insônia. A insônia da pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, a insônia da pessoa que tem dificuldade em manter o sono, parece ser esse o teu caso da sua pergunta, e a dificuldade da pessoa que ela acorda, ela desperta no momento antes do horário que ela deveria dormir. Então, isso é chamado de insônia terminal. Esses 3 tipos de insônia podem estar misturados entre elas, tá? Na realidade, você precisaria de consultar um especialista em medicina do sono para poder colher uma história mais detalhada do que levou o teu sono a ficar tão instável assim, tá? Para poder fazer um tratamento adequado, talvez com medicamento ou com alguns tipos de terapia, tá? Que pode ser feito para poder melhorar essa qualidade do sono que você tem, viu? Doutora Lucineide, também de Palmeirópolis, lá em Tocantins. Obrigado, Lucineide. O pessoal de Tocantins está participando aqui. Tenho apneia. Quando estou dormindo, tenho a sensação de estar acordado e consigo perceber tudo, diz ela assim. E o que está acontecendo à minha volta, até ouvir vozes. Mas não consigo acordar. É normal? Pergunta a nossa amiga Lucineide de Palmeirópolis, doutor. Lucineide, essa é uma questão super rara de acontecer, porque existe uma doença, tá? Que pode acontecer isso, é chamado paralisia do sono. O que é essa paralisia do sono? É a pessoa está dormindo, só que ela está interagindo, ela consegue perceber o que está passando à sua volta, só que ela está no sono, entendeu? E isso pode trazer um transtorno na tua vida que seria legal você consultar um especialista para poder diagnosticar corretamente e tratar essa doença. Doutora Miriam Carvalho, olá, meu marido ronca muito, em apenas uma cochilada ele está roncando, chega até a acordar com seu próprio ronco. É normal? Pergunta a nossa amiga Miriam Carvalho, doutor. Oi, Miriam. Não é normal roncar. O ronco é o início de um transtorno respiratório que pode complicar doenças cardíacas, doenças respiratórias que
que levam a pessoa a ter problemas cardíacos. Então, já que você teve o trabalho de perguntar, seria legal você agendar uma consulta para o teu marido para ele poder investigar esse problema do ronco. Porque o ronco é o início de tudo, é o início da doença da apneia do sono, tá? Então, não é normal roncar e tem que ser investigado. Quer dizer, o porquê o ronco disso. é o início da doença da apneia. Exatamente. A pessoa que ronca, é o início de um processo respiratório, de um transtorno respiratório, que culmina com o final. O que é o final? Apneias graves. Tá? Então, a pessoa que ronca, pode ser, que é muito comum, o trabalho mostra, 30% da população da cidade de São Paulo ronca. Entendeu? Olha só. Só que desses 30% da população da cidade de São Paulo, que foi um trabalho realizado ali no ano de 2010, tá? Desses 30%, não são todas as pessoas que têm apneia, é a minoria. É isso que eu ia entendeu? perguntar, nem Exato. todo ronco vai levar a apneia. Exatamente, mas como o ronco é o início de um processo, seria para poder prevenir problemas futuros. A outra ponta é a apneia. Exatamente. Olha só que interessante. Frei, por favor, pergunte ao doutor qual a melhor postura do corpo para dormir, deitado de lado, de costas ou de bruços para dormir e evitar ronco ou apneia. É o nosso amigo Valdemir de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, Valdemir. Fez a pergunta, quer saber a melhor posição? Vai ouvir agora a resposta, viu? Vamos lá, Valdemir. Essa pergunta, a melhor posição para poder a pessoa respirar melhor, então vamos nos ater ao problema respiratório. Para a pessoa respirar melhor, seria interessante a pessoa dormir de lado, do lado que a pessoa tiver preferência, o lado direito ou o lado esquerdo, sempre com o travesseiro na altura do pescoço, tá? Para poder a pessoa não ter o problema. A pior posição para ela dormir é de barriga para cima. Por quê? Porque a língua cai para baixo e isso vai diminuir o espaço para o ar passar e piorar o problema respiratório. Então, respondendo a tua pergunta, é de lado a melhor posição. Dizem que o ideal ainda é colocar um travesseiro entre as pernas aí para facilitar o atrito, doutor? Seria para poder fazer a circulação correr melhor nos membros, entendeu? Existe um trabalho que mostra que a posição ideal seria o travesseiro, dormindo de lado, o travesseiro com a altura do pescoço, com o travesseiro no meio das pernas, uma perna esticada e a outra dobrada. Tá? Essa é a posição mais confortável para poder a parte respiratória aqui do pescoço e a circulação do sangue correr. Doutor Carlos, aquela pessoa assim que dorme tarde, acorda cedo, etc., que faz disso a sua rotina, não consegue dormir mais cedo porque ou não consegue ou porque tem afazeres ainda caseiros, domésticos, enfim, eu já se acostumou a dormir tarde, ou seja, não consegue, dormir cedo para ela é uma tortura, né? Mas tem que acordar cedo e durante o dia também é aquela loucura, aquela correria toda assim. O que fazer ali, doutor? Aproveitar quando chega um sábado, domingo e descansar bastante? Como é que é, doutor? Isso é o que a sua pergunta é o que vai de encontro com a maioria da vida das pessoas hoje em dia. Vamos tirando as diferenças individuais da pessoa. Existem pessoas que precisam de poucas horas de sono. Tá? Fisiológico isso? É fisiológico. Tem pessoas, eu tenho pacientes que me procuram que falam, eu dormindo 4 horas por noite eu já me sinto bem. Existem outras pessoas que falam, eu só consigo ficar bem no dia seguinte quando eu durmo 8 horas. Entendeu? Então, tirando essas individualidades, na média geral, a pessoa que tem a diminuição do número de horas dormido por noite vai ter um déficit cognitivo, que já foi abordado aqui. Isso entra num ciclo vicioso, entendeu? A pessoa não dorme, doutor, quer dormir, o senhor já até respondeu a questão de insônia, enfim, mas depois ela vai, se levanta, ela começa a ler, fazer palavra cruzada, ela vai fumar, ela vai na geladeira, etc. Ela o desespero, ela vê que as horas estão passando e ela precisa descansar, porque ela sabe do volume do trabalho no dia seguinte. Sim. Como ajudá-la? Seria muito interessante essa pergunta, porque é muito comum. A pessoa que tem compromisso no dia seguinte e não consegue pegar no sono, ela entra num parafuso durante a noite ali. E a cabeça, em vez de desligar, ela começa a ligar mais ainda. É um caminho inverso do que seria o fisiológico, o ideal. Então, isso acaba criando uma cilada para a pessoa. Daí a necessidade de procurar um especialista para poder abordar da forma adequada. Existem vários tipos de terapias, tanto com medicações para isso, quanto com terapias comportamentais, tá?
que isso é realizado por psicólogos que trabalham na área de sono, tá? Existe um nome chamado terapia cognitivo-comportamental, que é o melhor tipo de tratamento para esse tipo Atividade física, doutor, é bom fazer? Atividade física é a melhor válvula noite? de escape. A atividade física à noite, assim, ó, os trabalhos mostram que à noite não seria legal, mas é uma Porque coisa... o corpo fica cheio de adrenalina, alguma coisa assim? Exato, exato. Só que isso é individual, entendeu? Não tem como proibir a pessoa de fazer atividade física à noite, tá? Tem pessoas que não ligam para isso, pode correr uma maratona de noite e ter um sono perfeito, entendeu? Então isso é muito relativo, é muito individual. Mas o mais importante é que as pessoas saibam, a atividade física é a melhor válvula de escape para a gente poder ter uma qualidade de sono melhor, tá, durante a noite. Entendi. Olha, gente, quantas informações. Eu vou chamar um intervalo na sequência, além de continuar as respostas aqui, as suas perguntas, vou perguntar desses tratamentos, o que é um Instituto do Sono, o que se faz, a pessoa vai lá, o que faz? Fica amarrado, vai monitorado, fica acordado a noite inteira? Vamos saber um pouquinho mais sobre isso, esses tratamentos, essas técnicas? Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, a gente volta já só para você. Para as crianças que têm problema do sono, nós recomendamos converse com o médico, pediatra ou com especialista para tratar. Por quê? As crianças que têm problema do sono podem ter dificuldade de crescimento e dificuldade no aprendizado. Uma vez tratando o problema do sono, tem uma chance boa de voltar aquele crescimento que pode estar retardado e melhorar também o aprendizado, a memória.